Farmás de volta ao vivo. E olha, conforme eu falei no início do programa, o nosso assunto relacionado à saúde hoje traz à tona os mitos e as verdades sobre a prática de exercícios físicos. Você já deve ter se perguntado se malhar com gripe, por exemplo, faz mal, né? Ou então, será que quem sua mais queima mais calorias? Ou ainda, caminhar gasta mais do que correr? Bom, gente, olha, dúvidas realmente não faltam. Mas para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou aqui um personal trainer e também uma nutricionista para um bate-papo aqui no estúdio. Já estão aqui comigo o Fábio Chiodini, que é personal trainer, e também a Andressa Wagner, que é nutricionista. Meninos, boa tarde. Menino e menina, sejam bem-vindos. Aqui é o meu programa, mais uma vez, obrigada pela participação. Olha, eu fiz o seguinte, a gente fez o seguinte, a gente tem a chamadinha agora que a gente coloca sempre na internet também, a gente coloca nas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim, e o pessoal mandando já e-mails, algumas pessoas mandaram e-mails sobre dúvidas, realmente, sobre esses mitos e verdades que eu citei agora, e também algumas dúvidas que a nossa produção elencou. Então eu tenho aqui, a primeira é aquela que eu já citei aqui no início, malhar com gripe, ir para academia gripado, pode ou não pode? Acho que o Fábio vai saber responder melhor isso, né, Fábio? Sempre que você tiver com alguma patologia, que você estiver doente, não faça exercício físico. Você precisa recuperar o seu corpo. Até quando você toma uma medicação para gripe, que um dos conteúdos dela é paracetamol, um dos efeitos é fazer com que você baixe, né? Aquela tua vitalidade, o teu cérebro, ele está pedindo para o teu corpo repousar. Os teus leucócitos, que são as tuas células de proteção, elas estão localizadas tentando combater aquela infecção viral. E se você fizer intensidade no exercício, o que acontece? Você tem que recuperar a tua musculatura. Então, os teus leucócitos querem se deslocar da tua infecção gripe para outros lugares. E aí você acaba ficando com a imunidade ainda mais baixa. Você pode ter febre, agravar ainda mais a tua gripe. Então, repouse primeiro, recupere-se da sua gripe para depois voltar a fazer o seu treino. Então, esquece, malhar com gripe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você provavelmente vai produzir febre e uma infecção maior ainda. Olha, gente, legal, viu só? É bacana isso mesmo. A gente com certeza colocou isso, porque muitas pessoas, a gente recebia e-mail, muitas pessoas perguntando. Vamos lá, então, a segunda pergunta é o seguinte. Quem sua mais? Queima realmente mais calorias? Aquelas pessoas que vão para academia e suam um monte, elas realmente são aquelas que queimam mais? Fábio, Andressa, quem me responde? A intensidade do treino é que vai mostrar para você a quantidade de calorias que você gasta. Então, primeiro, treine intensamente que você vai gastar mais calorias. O suor, na verdade, ele está relacionado, vamos comparar o nosso corpo como se fosse uma panela de pressão. O nosso corpo tem uma temperatura interna de 36,5 graus Celsius. Se você tem muita gordura no seu corpo, gordura corporal, se você tem muita massa magra, provavelmente você vai transpirar mais. Então, na verdade, o suor ele não tem uma relação direta com o gasto calórico. Então, o que a gente tem que mensurar é intensidade do treino, sim, gasta mais calorias. Treine intensamente, você vai gastar mais calorias. Se você estiver transpirando demais, talvez porque você é gordinho. Se você percebe uma pessoa obesa, geralmente ela transpira muito, até mesmo parada. Uma pessoa que tem muita massa muscular, a circulação periférica, a quantidade de sangue circulante no corpo vai ter que ser maior. Então, ela vai suar mais, a temperatura corporal vai aumentar. Então, quer dizer, quem sua mais não necessariamente é aquela pessoa que vai emagrecer mais. Mas, logicamente, se o teu treino for intenso, você vai transpirar mais também. Isso, obviamente, que é fato. Tem pessoas que treinam muito leve na academia e que acabam não suando. Então, a gente brinca, às vezes, olha no rosto da pessoa a quantidade de suor que você vai ver se o treino dela está intenso ou não. Então, a quantidade de calorias vai estar aumentada. Legal, bacana. Caminhar gasta mais do que correr? Acho que ainda é para o Fábio essa, né? Vamos de novo. De novo, intensidade, tá? A intensidade, obviamente, quando a gente fala em gastar, a gente está falando em gasto calórico. Se você correr numa intensidade que é muito maior do que a caminhada, obviamente que você vai gastar mais. Agora, se você me fazer a seguinte pergunta, Susan, bom, que tipo de substrato energético eu utilizo quando eu caminho? Que tipo de substrato energético eu utilizo quando eu corro? Na caminhada, numa caminhada mais leve, mais branda, quando a gente faz cálculo de frequência cardíaca máxima, entre 65% e 75% da tua frequência cardíaca, você provavelmente vai estar utilizando naquele momento, como substrato energético principal, a gordura. Se você tiver numa intensidade mais alta, provavelmente o carboidrato, que na verdade é a glicose, o carboidrato que você ingeriu, foi transformado em glicose e o teu fígado está mandando para ti, de acordo com a tua necessidade. Então, a intensidade alta gasta mais calorias, só que numa intensidade mais baixa, o teu substrato energético é diferente. Aí a gente tem que pontuar. Então, depende do objetivo do teu aluno, tu vai trabalhar numa intensidade mais baixa ou mais alta. O indicado seria o quê? O que você diria? Assim, aquelas pessoas que querem emagrecer?
Para o aluno iniciante, eu não vou começar com intensidade alta, até porque ele não aguenta. Então, tudo na atividade física depende. Eu preciso avaliar a condição física do meu aluno, eu preciso avaliar a frequência semanal que ele vem, eu preciso avaliar o biotipo dele. De novo, se ele for obeso, por exemplo, eu nem posso colocar ele numa intensidade alta de corrida. Mas eu posso colocar ele numa bike, eu posso colocar ele no elíptico, num transporte, numa máquina. Mas eu sempre vou começar no, a gente chama de progressivo linear. Mais fácil para mais difícil. O mais fácil é sempre intensidade mais baixa. Aí eu vou avaliar, vai depender de aluno para aluno. Tá, Andressa, então, ok, já ia complementar, né? E sempre lembrando que independente se a pessoa for fazer uma corrida, uma caminhada, onde com o intuito é emagrecer, acabar com aquele mito de que fazer atividade física em jejum emagrece mais do que se você consumir algo antes. Então, a gente tem que lembrar que para queimar gordura, a gente tem que ter o substrato, o carboidrato, para iniciar essa queima de gordura. Então, nada de a gente ir para academia ou fazer uma caminhada na rua, no parque, sem ter uma pequena alimentação antes desse exercício. E o que seria ideal? Comer antes e o que é o ideal comer depois, Andressa? Sempre antes, lembrando, dependendo qual que vai ser o objetivo do meu cliente. Vamos falar assim, ó, de quem quer emagrecer e de quem quer ganhar músculo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que combinar com o nosso cliente qual vai ser o nosso primeiro objetivo. O que ele mais quer nesse momento? Perder a gordura ou ganhar a massa muscular? É um pouco complicado a gente trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente não tem ganho de massa muscular sem aumentar um pouco da nossa taxa de gordura. Então, se a minha taxa de gordura já está elevada e eu quero ganhar massa muscular, vamos fazer pelo menos 60 a 90 dias de um trabalho para perda de gordura. Até mesmo porque é esse período que a gente leva para começar a conquistar um pouco de massa muscular. Então, se eu quero emagrecer e ganhar massa muscular, vamos trabalhar o emagrecimento, a perda de gordura localizada, gordura abdominal ou as demais gorduras. Eu tenho que me alimentar com carboidrato. Tipo pão. Pão, biscoitos, nem tantos. Tentar evitar o máximo possível os industrializados. Então, o pão. A batata é uma ótima fonte de carboidrato. Lembrando que a batata doce também entra nessa linha. O arroz, as frutas, dependendo qual vai ser o tipo de atividade que a gente vai praticar. Então, se eu vou fazer uma caminhada que vai levar um pouco mais de tempo, eu vou optar por um carboidrato que entre mais lentamente na minha corrente sanguínea, que a gente chama os carboidratos de médio a baixo índice glicêmico. Tipo o quê? É a batata doce, o arroz integral, que vão favorecer, vão me dar energia para esse processo todo de caminhada. Então, eu não vou sentir tontura, não vou ter nenhum problema durante a minha atividade física. E para quem quer ganhar massa muscular, o mais importante é que todas as refeições contenham uma taxa, uma quantidade de proteína. Por quê? Proteína é o substrato que vai construir novas células. Seriam carnes? Carnes, os ovos, o frango, claro, sempre lembrando com uma taxa menor de gordura, que a gente já quer enfatizar a perda de gordura. Então, o ideal seria realmente a carne de frango, a carne de peixe, a carne vermelha magra, os ovos. Aí a gente tem que ver qual que é o objetivo também do cliente, fazer uma anamnese para ver se ele tem alguma intolerância. Pode estar entrando alguma questão de um queijo branco. Tudo vai depender da avaliação feita antes do início da atividade física. Andressa, suplementação engorda? Como o nome já diz, né, a suplementação, ela vai suplementar o que a alimentação não consegue adquirir. Então, se eu tenho um treino de meia hora durante 3 vezes por semana, eu não vou precisar suplementar. Porque se eu suplementar, eu vou acabar engordando. Mas se eu tenho um gasto calórico excessivo, se eu tenho um nível de atividade física alto, ou que eu não consigo fazer todas as refeições, que o ideal é que a gente coma de 3 em 3 horas, aí sim o suplemento ele é bem-vindo e não engorda. Então, cada caso é um caso que a gente deve analisar e prescrever conforme a individualidade de cada cliente. Até se me permite, Suzana, claro. assim, eu e ela estávamos conversando antes ali nos bastidores, das pessoas que começam o exercício físico e já querem tomar suplemento. Mesmo para ganhar massa muscular. Aí você vai numa loja, não todas, né? Mas algumas querem te empurrar vários suplementos. Base de proteína, de carboidrato, que são os mais simples, os aminoácidos. Mas, pô, se você está começando a fazer exercício físico, aquilo que eu falei, a intensidade vai ser baixa, porque você está querendo se adaptar.
qual a necessidade de fazer uma ingesta de suplementação, sendo que fisiologicamente o teu processo de construção muscular só vai ocorrer depois de 60 a 90 dias. Então, cuidado, os alunos iniciantes principalmente, com essas falsas induções aí, o que a gente lê na internet, que prometem mundos e fundos, ou com essas vendas que, na verdade, não teria necessidade nenhuma. Procure sempre o profissional da nutrição. É ele que vai poder te indicar, em parceria com o profissional de educação física, porque eles vão estar conversando e sabendo, olha, o grau de treinamento do meu aluno é esse, o gasto calórico médio é esse. Essa parceria, essa equipe multidisciplinar, ela tem que estar formada para que o resultado sempre seja excelente. Para quem quer emagrecer, agora a pergunta é para os dois. O ideal seria fazer que tipo de atividade física e quantas vezes por semana? Bom, eu vou dar uma resposta primeiro científica. Não existe nada cientificamente comprovado que diga assim, isso emagrece mais do que aquilo. De novo, eu vou bater na mesma tecla, intensidade. A intensidade é o que vai demandar fazer esse balanço energético. Da mesma forma, se você fizer um alto treino, aliás, um treino com muita intensidade, mas você estiver consumindo muitas calorias, ou seja, consome mais do que gasta, você vai acabar ganhando, né? Você vai manter a sua gordura ou acabar ganhando mais gordura. Então, na verdade, assim, existe a pergunta, a musculação emagrece menos do que caminhada, do que corrida? A musculação, ela tem uma alta utilização de gordura pós-treino, que é o que a gente chama de EPOC. Para converter de novo essas calorias que foram perdidas, o corpo utiliza a gordura como fonte de energia. Então, a musculação emagrece sim. Se você treinar intensamente, aquela dor tardia que você sente pós-treino, naquela recuperação da musculatura, o teu corpo utiliza a gordura como fonte de energia principal durante 3, 4, 5 dias. Já a atividade aeróbica, a corrida, mesmo que seja intensa, você vai ter o teu metabolismo acelerado depois, no máximo, até 15 horas. Então, você vai ter que correr de novo, correr de novo, correr de novo. Faça o exercício aeróbico para trabalhar o seu coração e o seu pulmão e faça a musculação para recuperar a tua musculatura, ganhar massa muscular, trabalhar as suas articulações, fortalecer a sua coluna, o seu joelho, enfim. E a consequência desse bom trabalho vai ser você melhorar o seu perfil estético. Sempre com a ajuda de um nutricionista para lhe orientar com relação à sua alimentação e de um educador físico, que é o responsável por periodizar e montar o seu treinamento de acordo com a tua individualidade biológica e tuas limitações fisiológicas. Sempre bebendo muita água, Andressa? Isso mesmo. Um lembrete agora, né, no inverno, não é porque tá frio que a gente não acaba suando tanto que a gente não precisa repor esse líquido. Então, hidratação antes, durante e após a atividade física é muito importante, até mesmo para a recuperação muscular e para você no outro dia conseguir voltar a fazer a tua atividade física. E é verdade que malhar no inverno gasta mais, queima mais caloria do que malhar no verão? É que, na verdade, no inverno o que acontece é que o teu corpo já está querendo produzir mais calor, né? Porque você está com frio. Quando a gente treme, por exemplo, né? Aquela tremedeira é um sinal de que a temperatura externa está muito elevada para equilibrar com a nossa temperatura interna. Então, já em repouso, você já gasta mais calorias. Então, na atividade física, para fazer esse mecanismo compensatório, você também gasta mais calorias. Então, a gente acaba dizendo que no inverno, realmente, você acaba gastando bem mais. Só que no inverno, geralmente, as pessoas ficam muito em casa, né? Tem preguiça de sair, acabam gastando menos. Então, falam, vou me dar um período de férias, aquele negócio, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, mas realmente produz mais calor porque você está, na verdade, você está vasoconstringindo os seus vasos mais profundos, transferindo esse sangue para os vasos mais superficiais para aumentar a tua temperatura, para que você não sinta frio, para que você não tenha a sua tremedeira. Enfim. Então gasta mais. Gasta mais. No inverno, com certeza, é bem mais indicado. Até porque no verão, como ela comentou, você desidrata mais. Você perde muita água. No inverno, menos. Você demora mais para transpirar no inverno. Então, até a reposição líquida no verão, não que ela seja mais importante, mas como você transpira mais, você tem que repor mais líquidos até mesmo do que no inverno. Olha, gente, eu tinha muito mais perguntas aqui para fazer, bem mais coisas. É bacana realmente a gente discutir sobre isso numa outra oportunidade. Então, chamo vocês novamente para a gente discutir mais, falar mais sobre o tema, que é muito bacana. Obrigada, agradeço novamente a participação dos dois. Andressa, obrigada. Fábio, obrigada aí pela participação aqui no programa.